Ana da tribuna pelo tempo. Bom dia a todas, a todos que estão aqui. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente desta casa, em nome dele cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras. Na pessoa do senhor prefeito municipal, cumprimentar as demais autoridades e, em especial, todos os secretários que também estão aqui. Cumprimentando o delegado regional, todas as autoridades da área da segurança pública do Estado que estão presentes. Meus colegas professores, professoras da rede municipal. Hoje não é um dia feliz e nem venho dessa tribuna falar de coisas que são fáceis. Para quem é professor da rede, hoje é mais um dia triste. O fato de ontem deixou a nu uma situação recorrente nas nossas escolas. A violência, o desrespeito, a falta de autoridade que a gente tem, às vezes, na sala, não porque nós não temos autoridade, mas porque nos tiram o direito de exercermos a autoridade de professor. Num espaço em que nós, professores, temos formação adequada para isso. E eu quero aqui, poderia falar, tá bom, vou falar mais alto então. Poderia falar aqui de muitas coisas com relação à educação, mas eu vou me ater ao problema da violência e o que nós, profissionais da educação, temos passado nos últimos 20 anos. E eu digo isso porque não é de hoje. Nós somos paulatinamente sendo desrespeitados na nossa profissão. E o desrespeito se diz quando qualquer pessoa pode, em qualquer momento, dizer o que nós temos que dar aula, como que nós temos que fazer. Se nós damos isso ou aquilo, se a gente tem que ser filmado para poder dizer o que nós estamos falando. E quando fazem isso, estão dizendo para a comunidade que nós não sabemos trabalhar. Estão dando um aval para que outras pessoas, um terceiro que não é interessado no processo de ensino-aprendizagem, venha e diga como trabalhar. E eu brinco muito, nas nossas reuniões eu tenho dito, e vou usar aqui da tribuna, embora pareça, não quero ser desrespeitosa com nenhuma profissão, porque representa todos os servidores, e a violência não é só na escola, é também em outras áreas. Mas eu tenho pós-graduação, a maioria de nós tem pós-graduação, mestrado e doutorado, e nem por isso eu tenho aqui uma plaquinha, faço cirurgias. Eu não posso dar palpite da opinião dos outros. Eu não posso assinar uma RT para uma construção de escola. Eu não posso fazer coisas que não estão na minha profissão. E por que raios que todo mundo quer dar palpite, dizer, inclusive, através de fake news, de coisas que a gente sequer consegue fazer na sala de aula? É uma... Eu me dou por satisfeita, e me dava por satisfeitas muitas vezes com tristeza no final do ano, quando eu conseguia fazer eles aprender a ler e escrever as 4 operações de resolução de problemas. Nós nunca trabalhamos com ideologia dessa ou daquela. Nós queremos a diversidade e o respeito a cada um e a solidariedade. Nós temos uma escola pública em Caxias que é modelo e exemplo para toda a região e para o país. Nós temos um acolhimento que é feito por nós, que poucas redes têm. Embora nós não tenhamos nem psicólogo, nem assistente social, como a lei preconiza nas escolas. Nós cumprimos a BNCC, nós cumprimos todos os regramentos que a Secretaria coloca, que foi construído, que o Conselho coloca. Nós nunca deixamos de cumprir. É uma bobagem, nós não conseguimos nem ter tempo de ensinar a ler e escrever, e agora querem fazer lei de que a gente não pode ensinar o português que não seja aquele gente. Se nós conseguíssemos ensinar a língua portuguesa, estava de bom tamanho. Então não inventem ideologia de gênero.
Não inventem outra escola que não seja a escola que atende a todos. E que nós tenhamos autoridade, porque ontem e hoje eu vi um monte de gente, porque vocês são contra isso, porque nós queremos uma escola tal, a escola tal. Escola pública nesse país tem que ser escola que atenda a todos. Se ela tiver as mesmas condições, nós temos que ter uma escola que tenha condições para atender a todos. Porque uma escola de exemplo, e vou pegar o exemplo aqui, uma escola cívico-militar, se nós tivéssemos metade das condições que a escola cívico-militar tem, nós faríamos muito mais com certeza. O resultado ia ser muito melhor. Eu quero ver dar aula numa escola que não tem quadra. Porque quando é calor, a juventude não consegue jogar bola. E quando é frio e chuva, o professor também não dá educação física. E se não dá educação física para jovem e para adolescente, 4 horas parado numa escola, eu quero ver qual de vocês consegue. Nós não conseguimos ficar parado 4 horas aqui sentado. Ou conseguimos? Não. Entendeu? Nós queremos uma escola que tenha condições de ser autoridade. Não pode chegar no final do ano e o professor trabalhou o ano inteiro, fez todos os registros pedagógicos, que é outra novela, que parece que a gente está no século passado, porque nós estamos no século I com relação a isso. De tanto papel, nós passamos 90% do nosso tempo de planejamento preenchendo planilha, preenchendo papel. Nós não temos tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é sentar com a... Gurias, eles vão descontar no meu tempo, só para... Nós não conseguimos ter tempo para fazer um planejamento intersetorial como nós gostaríamos e como a escola às vezes gostaria. Nós temos que levar as coisas para casa para conseguir fazer. Vocês já viram, vocês já observaram como é que é a coluna e como é que são as mãos de um professor? Elas estão sempre cheias de livro, papel. Quem já foi professor sabe que é assim. Aí vão dizer, mas a Silvana está reclamando do quê? Eu não estou reclamando, estou fazendo um desabafo aqui, porque cada um no seu quadrado. Eu não aguento mais chegar no final do ano, ver colega meu que trabalhou o ano inteiro, diretor, coordenador, todo mundo com conselho de classe, com tudo que manda. Aí o pai vai lá, não gostou do resultado do aluno, vai na secretaria e manda mudar a nota. Eu não aguento mais ouvir colegas meus que o carro riscado, com o carro estragado, diretor que está na escola, que o pai vai lá e aumenta um chico, xinga, ameaça, e o professor que perde a vaga na escola que é perto da sua casa e com o aluno não acontece nada e com o pai muito menos. Então assim, ó gente, esse não é um fato isolado. Eu poderia ficar aqui 3 dias falando, mas eu vou só sugerir algumas coisas, porque eu acho que está na hora de sair Passou da hora, é verdade, passou da hora. Nós estamos, todas as campanhas salariais colocando, tem uma página inteira sobre os problemas da educação agora na nossa campanha salarial, mas eu vou dizer algumas coisas que eu acho que tem que ser compromisso. Primeiro compromisso, senhores vereadores, é que vocês precisam nos ajudar a empoderar o professor, a direção e a escola, porque eles são os responsáveis e são as autoridades na escola. Se nós não recuperarmos esse respeito na sociedade, nós não vamos ter uma escola que funcione. E esse respeito, ele passa por algumas coisas que eu acho que a gente precisa realmente parar para pensar. Como aqui é uma casa legislativa, e nós representamos, vocês aqui representam diferentes segmentos, eu convido a todos que antes de fazer qualquer proposta de lei, vocês, por favor, vão numa escola, fiquem uns dias cuidando do recreio e aproveitem e acompanhem o cotidiano de um professor. Porque seria a mesma coisa, seria a mesma coisa que eu falasse sobre assuntos que conheço pouco. Então, vamos lá conhecer, estender a mão.
Não é degravação do nosso trabalho que precisa. Não se preocupe que nós não ensinamos nem ideologia de gênero, nem tem mamadeira de piroca, nem a gente ensina qualquer... Isso não existe. Não, porque, sabe, eu enchi o saco. Sabe, professor tem que ser autoridade na aula. Ele vai trabalhar aquilo com a diversidade que é preciso, respeitando aquilo que a cultura, o conhecimento fez. Nós temos mecanismos, e a prefeitura tem mecanismos, de que quem sai fora da linha é severamente punido. Não pensem que é a casa de ninguém. Agora, nós precisamos ter autoridade para que, quando a gente toma determinadas atitudes, não venha alguém dizer que não pode, não dá. O ano passado, eu fui numa escola onde os alunos disseram coisas dos professores que eu me envergonhei. Eu não conseguia repetir, sabe? Agora, o que eu fazia? Eu fui lá e disse, não dá. Tem coisa que não dá, tu educa pelo exemplo. Se não acontece nada, se não tem regra, se a regra não é cumprida, e tu pode fazer tudo o que tu quiser, não vai adiante. Uma sociedade democrática pressupõe respeito às regras e às instituições. E é sem anistia, desde o que pega a coisinha ali, como o que pega a coisinha grande lá. A lei tem que ser cumprida e tem que ser apurado o devido processo legal e a punição que cabe a cada um. No caso dos adolescentes de ontem, os pais, os responsáveis, têm que ser penalizados. Não dá. Porque senão vai virar lugar comum. Eu não quero vir aqui cada semana fazer um discurso de desabafo, porque isso não resolve a minha vida e nem a de vocês. O que resolve é a gente ter... Quando começou o Conselho Tutelar, e eu era professora, a gente dizia para os pais que ia chamar o Conselho Tutelar, eles tremiam tudo, traziam os alunos e dava jeito. Hoje o Conselho Tutelar, com 2 só na cidade, é como se não existisse. Então tem que melhorar, tem que ter mais Conselho Tutelar e tem que melhorar. A gente tem que ter CREAs em mais lugares, porque vocês imaginem que lá no território, sabe? Lá no território, junto com a escola, tem que funcionar a integração entre escola, prefeitura. É tudo da prefeitura, mas cada um na sua gaveta. Se a gente precisa que vá uma criança que tem problemas na UBS, que tem um atendimento especializado, ele entra numa fila que não termina nunca. Enquanto isso, ele está lá na sala de aula, entendeu? E a gente não consegue saber como atender. Então, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar que atenda as nossas crianças. Porque o médico que está lá na UBS também é agredido pela população. Não pensem que é diferente. O ano passado teve um que também foi agredido à faca. Quer dizer, não é a primeira vez. Então, nós temos que ter CREAs, mais CREAs, porque o CREAs do centro, gente, atende uma população de metade da cidade. Nós temos 3 CREAs para a cidade inteira. Não dá. Não dá, gente. Entende? É secar gelo. Então, a rede de apoio CREAs... CRAS, saúde, tem que funcionar. Aí o pessoal diz, nós vamos botar a segurança nas escolas. Sim, nós temos uma equipe muito boa da patrulha escolar, mas é uma. Nós somos em 80 e poucas escolas. Teria que pelo menos ter 3, uma em cada território. Porque isso é importante, nós temos que fazer o trabalho preventivo, mas também tem que ter a figura do guarda municipal. Agora, o ano passado, chamaram todos os guardas, tá? E metade não quis assumir. Agora chamaram professores e as pessoas não querem assumir. Aí eu disse, mas também, né? Aí me pergunto, mas por quê? Porque o salário é baixo, porque as condições de trabalho não são boas, e porque a gente arruma em outro lugar. Então, isso é um combo, entendeu? Isso é um combo, não se resolve as coisas com medidas simples, mas não dá mais para esperar. Porque senão a gente vai estar dizendo o seguinte, a gente precisa homenagear, a gente precisa se revoltar, mas que eles sejam os últimos a tombarem em trabalho. E não mais um do nosso cotidiano. Que a gente possa sair de casa e que os nossos filhos tenham certeza que a gente vai voltar.
Que a gente possa sair de casa para poder abraçar os nossos alunos e melhorar as relações entre nós e a nossa turma, com a certeza de que nós estamos fazendo o nosso melhor. Que a secretaria vai estar lá presente para apoiar as nossas decisões. Que vai ter o pessoal do SOI para as nossas escolas que nós não temos, que a direção de escola vai parar de cuidar de obra e de problema construtivo, que recebe as obras de qualquer jeito, e vai poder trabalhar. É uma burocracia que não termina, metade da equipe diretiva fica enrolada no meio dos papéis. Se eu pudesse fazer um desenho, era um professor com os cabelos arrepiados e um monte de papel ao redor. É isso. E a gente tem que exigir respeito, porque não se esqueçam, eu falei nos últimos 20 anos, eu vou dar uns exemplos. Foi para nós que disseram que a gente na pandemia não trabalhava e ficava em casa de pijaminha. E nós íamos da escola toda semana, levava todo o material, distribuía a cesta básica e estamos com nossos avanços congelados. É para nós, que somos maioria de mulheres, que dizem que a gente... vocês têm 60 dias de férias. Como se a gente não trabalhasse todos os sábados, mais não sei o quê, mais de noite, para compensar as horas que a gente faz a mais. Então, gente, o que eu quero aqui é conclamar que cada um no seu espaço tomem as decisões que a gente precisa. Então, a gente precisa ter campanhas colaborativas, sim, entre a comunidade escolar, entre os professores, os pais. É preciso chamar a atenção. Gente, todo mundo defende a família, né? Nunca vi ninguém ser contra defender a família. Só que é o seguinte, né? Família é bom quando faz o seu papel. Quem faz a educação é lá em casa, bicho. A escola tem que prioritariamente trabalhar o conhecimento. Porque senão nós vamos estar invertendo tudo. E isso precisa estar dentro de um conceito de uma sociedade que quer conviver. Se eu quero conviver bem, eu não posso exigir que lá na escola eu tenha um tratamento VIP, que a criança faça o que quer e tudo bem. Se na casa é assim, na escola não pode ser assim. Tem regras, a sociedade exige regras. A gente não pode fazer o que quer em qualquer lugar. E isso é para todos nós. E isso não é ser autoritário, isso é ter autoridade. Isso é ser democrático, quando tu respeita a individualidade de cada um, mas tu estabelece o que é comum para que aquele processo funcione. Então a escola tem regras, só que nós estamos ceifados da autoridade para fazê-las cumprir. Nós queremos ter autoridade para fazer cumprir as regras estabelecidas no nosso regimento, nas nossas regras com o Conselho Escolar. Nós queremos o apoio da Secretaria para poder melhorar os ambientes escolares. Nós precisamos ter o psicólogo, o assistente social, como a lei federal preconiza. Nós precisamos ter uma rede de apoio. Nós precisamos ter um salário decente para dar conta e não ter que trabalhar em 50 lugares. Porque hoje, aqui dentro, o professor que não tem 40 horas, ele tem 20, mais 20 de CAGE e não pense que termina aí. E a dupla jornada em casa. E fazer todas as coisas. Porque o salário, enquanto o Fundeb sobe 6, o nosso aumento foi de 4. Sabe? A gente não consegue nem dar conta do que a gente tem pela frente. E isso é real, eu não estou falando coisas abstratas. É por isso que a Guarda Municipal chamaram 40 e só 20 assumiram. Porque o serviço público está entrando num apagão. E quando a gente quer resolver, nós temos que resolver hoje. E porque essa mudança leva anos. Não pense que a gente vai resolver em 3, 4 dias. Mas precisa começar. Precisa começar respeitando o espaço de autoridade da escola, do diretor, e dando as condições para que a gente possa avançar. Eu quero agora fazer um parêntese, uma homenagem à escola. Tem mais um minuto, porque a Escola João Desós, além de tudo isso que a maioria das escolas sofrem e outros setores do município sofrem, como a saúde, a assistência e outras áreas dessa violência toda, a Escola João Desós, nos últimos 4 anos, mudou 4 vezes de lugar, entendeu? Foi um tal de vai para cá, vai para lá. E todas as vezes eu
Fui uma pessoa que insisti muito para que ela não fosse metade para o Risso e metade para uma escola estadual e dizer para a secretária, pelo amor de Deus, nem começaram as obras, espera um pouco. Aí foram para lá, a obra não começou, voltaram. Né? Tiveram que voltar, a escola estava tudo uma zona, deram uma tapeadinha e voltaram. Aí começaram as obras com a escola lá dentro. Mas daí não deu, óbvio que não dava, né? Eu fui lá um dia, tinha barro por tudo, não sei para que lado a gente olhava aquilo. Aí depois mandaram lá para o aluguel para poder fazer a obra. Aí quando terminaram a obra para voltar, era para estar tudo pronto. Mas eu não estou mentindo, né? Que tem um monte de defeito construtivo, tem de tudo lá de problema. O pronto meia boca, né? Aí agora estão lá os diretores, isso, aquilo, correndo atrás para resolver. Então, nos últimos 4 anos, essa escola mudou de lugar, foi de um lado para o outro, para lá e para cá. Qual é a relação que se estabelece com a comunidade? Como é que tu consegue ter um grupo de professores comprometido com um projeto, com um programa, se sequer tu tem um espaço físico para olhar? Então, assim, pelo amor de Deus, planejem melhor as obras. Pelo amor de Deus, planejem as coisas. A gente está pedindo na campanha salarial planejamento. Quando começa, tem que terminar. Nós estamos com dinheiro ali na prefeitura para fazer um... Olha o absurdo, bizarro. É um parquinho para cada escola. Dinheiro de uma verba de emenda para fazer um parquinho em cada escola. Esse negócio já faz 3 anos, agora já não dá para todo mundo. Já dá para alguns. Não dá, gente, não dá mais. Então, se é um parquinho em cada escola, é um parquinho em cada escola e vamos fazer, vamos ter agilizado. E para concluir, gente, educação é sério. Cada um aqui tem que assumir o seu papel. Nós assumimos junto o papel de educadores. Fizemos concursos e temos formação para tal. Mas queremos respeito pela nossa autoridade, pela liberdade de cátedra e pelos direitos que nós temos. Somos parceiros para construir uma educação libertadora, emancipatória, que consiga construir cidadãos capazes de enfrentar o dia a dia ali fora. Agora, não queremos ser nem considerados os coitadinhos e nem os que são os responsáveis pelo fracasso na educação. E faço um apelo aqui, cada um com a sua responsabilidade, mas vamos dar condições para que a rede municipal do ensino possa trabalhar com altivez, com dignidade, dentro de uma cultura de paz. Muito obrigado. Obrigado, Silvana. Vamos seguir a sessão. Vamos seguir a sessão. Colegas, por favor, a plateia, nós vamos seguir a nossa sessão com a anuência desta mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno. Essa sessão abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ou visita ilustre, delegado regional da Polícia Civil, Augusto Cavalheiro Neto. Da tribuna ou daqui como o senhor... Da tribuna, delegado, por favor. Bem, bom dia a todos. Saudando, em primeiro lugar, o vereador Lucas Carinhato, presidente dessa Casa Legislativa, saúdo aos senhores e senhoras vereadoras que integram o Parlamento Municipal. Saúdo, da mesma forma, o prefeito Adilode Domênico e, em seu nome, saúdo os secretários e secretárias municipais aqui presentes. Saúdo as demais integrantes da mesa. Saúdo também senhores e senhoras da imprensa que acompanham esse ato. E saúdo especialmente
o público presente, na sua maioria composto de professores e professoras da rede pública municipal e, quiçá, também estadual, porque sei que muitos operam nos dois. Então, sintam-se todos devidamente saudados. Primeiramente, e para iniciar a minha breve manifestação, eu gostaria de, na seara daqueles que me antecederam, hipotecar a minha solidariedade, profunda solidariedade, com todos os professores e as professoras, mas especialmente pela professora Thais, que ora se recupera no hospital da Unimed e, ao que tudo indica, vai conseguir sair dessa. Então, nosso pensamento e nossa oração é para que ela consiga se recuperar o quanto antes desse ato bárbaro que ela foi vítima na tarde de ontem. Da mesma forma, hipotecar a minha solidariedade e o meu voto de pesar aos policiais militares pelo passamento trágico do soldado Lucas, falecido ontem, no atendimento de uma ocorrência tombado em combate, merece o nosso reconhecimento. E é um momento realmente, como disse o prefeito Adiló, um dia muito triste para a nossa comunidade, o dia de ontem. Mas precisamos seguir em frente, precisamos aprender com o que aconteceu, precisamos evoluir e precisamos, acima de tudo, como diz a música, prosseguir. Venho aqui na tribuna, na qualidade de delegado regional da Polícia Civil, basicamente prestar contas. O primeiro dever de todo servidor público, quando entra nessa missão do serviço público, seja ele de qualquer natureza, é prestar contas para o público. Se nós servimos ao público, nós precisamos prestar contas a este público quando necessário. E, na tarde de ontem, todos sabem o que aconteceu na Escola Desorze, e prontamente, quando fomos comunicados, deslocamos com o nosso efetivo e nos somamos ao efetivo da Guarda Municipal e também da Brigada Militar, que lá estavam, e nós tínhamos dois objetivos principais. Um não dependia de nós, que era a pronta recuperação da professora Thais. Segundo, capturar o mais rápido possível os indivíduos que praticaram aquele ato. E, em questão de 2, 3 horas, conseguimos lograr êxito na captura dos 2 autores desse ato e, presos pela Brigada Militar, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Bueno, venho aqui, então, prestar contas do que está sendo feito nesse exato momento, para que os senhores e as senhoras saibam que o assunto é tratado por nós com a mais alta relevância, né? Eu presto contas de hora em hora ao chefe de polícia, que me pergunta acerca desse fato. Está todo mundo mobilizado nisso. Após o indivíduo ser conduzido para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, né, o delegado de plantão que lá estava fez as oitivas necessárias. Eu estive presente, acompanhei algumas delas e, imediatamente, representamos pela internação desses adolescentes pelo prazo máximo que a lei prevê. A lei que regula os crimes, entre aspas, porque não se chama crime, se chama atos infracionais, dos adolescentes, prevê um recolhimento numa entidade, que é a fase, pelo prazo máximo, enquanto durar o processo, de 3 meses. Eu sei, o prazo é curto, mas é o prazo máximo que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e estabelece. O nosso limite, enquanto aplicadores da lei, o nosso balizador é a lei. Tenho certeza que todos nós entendemos que esse prazo é curto demais. E aqui fica já a minha sugestão para que sejam encaminhados requerimentos aos nossos deputados federais e senadores para uma eventual alteração legislativa desse prazo. Nós precisamos ampliar esse prazo,
porque muitas vezes esse prazo não é o suficiente para acautelar uma comunidade, uma sociedade que foi atingida de forma violenta por um crime tão bárbaro. Então, nós precisamos aumentar esse prazo. O Ministério Público, através da promotora de justiça de plantão, esteve na DPPA, endossou as nossas conclusões e encaminhamos a representação dessa internação para o Poder Judiciário, que deferiu essa internação hoje pela manhã. Então, esses indivíduos, se já não foram levados, serão levados da Delegacia de Polícia para o prazo de recolhimento previsto no ECA, na fase aqui em Caxias do Sul. Enquanto isso, o inquérito vai se desenrolar junto à Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente, porque os autores são menores de idade, e depois, eventualmente, com uma condenação, através de um processo judicial, eles responderão pelo ato infracional de tentativa de homicídio com várias qualificadoras. O que eu quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras é que a Polícia Civil trata esse caso e empregará, nesse caso, o maior rigor possível, dentro dos balizadores da lei. Nós não faremos nem 1 centímetro a mais do que a lei estabelece, mas não recuaremos nem 1 centímetro também. Eu, como filho de 2 professores, a minha mãe com 28 anos de sala de aula em Porto Alegre, sei muito bem a realidade que os senhores e as senhoras passam e as dificuldades, principalmente no atual momento em que passamos, o mundo como um todo. E a escola não seria diferente. A escola acaba sendo um reflexo de todos os problemas, de todas as complexidades que nós vivenciamos dia a dia. Então, eu gostaria de deixar a Polícia Civil aberta, presidente Lucas, para a construção de diálogo, para a construção de soluções efetivas que possam melhorar a segurança das escolas do município, sejam elas municipais, estaduais ou até mesmo particulares, sabendo que esse é um assunto de extrema importância. Quero que vocês tenham a certeza que podem contar com a Polícia Civil. Nossa missão precípua não é fazer o policiamento ostensivo e evitar o crime. A nossa missão é investigar os crimes já cometidos. Essa é a nossa missão constitucional. Mas, em momentos de crise, aqui em Caxias do Sul, a gente tende a agir de forma conjunta e integrada. E tem dado resultados. Reduzimos diversos indicadores de criminalidade. E, com certeza, não faltaremos à nossa comunidade escolar, aos nossos professores e professoras. Recebam todo o meu abraço fraterno, contem conosco, né? E não sei se é verdade ou não, mas acho muito oportuno lembrar que, no Japão, somente perante os professores o imperador se curva. Longe de ser um imperador, sou apenas um mero servidor público, mas simbolicamente me curvo a vocês. Contem conosco, muito obrigado. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço para a manifestação da nossa secretária municipal da Educação. Por favor, colegas, por favor, gente, por favor, senão nós vamos suspender a sessão.
nós vamos solicitar respeito e atenção para manter a sessão, ok? Professora Marta Fattori, da tribuna, seu tempo até 20 minutos. Em primeiro lugar, cumprimentando o presidente da Casa, o vereador Lucas Carignato, cumprimento todos os demais vereadores aqui presentes, em cumprimentar o nosso prefeito, Adilode Domênico, cumprimento as demais autoridades e outras na mesa, e aqui também representando o Sindicato dos Professores, Silvana Piroli. Cumprimento a todos os professores aqui presentes e, em primeiro lugar, o meu abraço forte para todos vocês, porque neste momento, o dia de ontem foi um dia realmente de luto. Eu quero aqui dizer para vocês que vocês ouviram um pequeno trecho da minha fala e que não condiz com toda a minha fala. Infelizmente, distorcida. Eu quero aqui dizer para vocês que quando eu assumi como secretária de Educação, eu disse ao senhor prefeito, eu assumo, prefeito, mas para estar à frente e em primeiro lugar, apoiando os professores. E é por isso que em 3 meses que eu estou na secretaria, eu tenho movimentado todas as ações em prol de vocês, professores. E eu não estaria na secretaria se não fosse por isso. Já estive nos espaços que vocês estão durante 30 anos. E sei muito bem o que vocês estão passando. Sei muito bem das dificuldades. Sei muito bem da violência, das palavras e dos momentos que vocês enfrentam. Porque eu também já enfrentei. E quero aqui dizer para vocês, se sintam acolhidos, porque eu não vou abandonar essa causa. Se sintam protegidos por mim e pela prefeitura. Recebi, sim, o apoio do governador do estado, da secretária estadual de Educação e de muitos outros, e que nós vamos caminhar juntos. E convido a todos, vereadores, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, todos vamos nos movimentar para juntos traçarmos ações para que vocês se sintam seguros dentro da escola. Nós temos a nossa CIPAV, que faz muito, e vocês sabem disso, porque eles estão dentro das escolas com vocês. Estaremos reforçando as nossas equipes multiprofissionais. A cada dia, nós estamos chamando o pessoal para estar dando apoio às escolas. E vocês sabem muito bem que os nossos quadros foram, sim, aumentados nesses últimos 2 meses. E queremos continuar dando apoio a vocês. E juntos iremos caminhar. E é essa proposta que eu faço hoje a todos vocês, com segurança, com apoio, porque a disciplina de vocês, vocês sabem fazer muito bem. E dizer a vocês que o que aconteceu ontem é um resultado de uma sociedade que precisa ser vista por todos nós. E eu agradeço muito o trabalho de vocês lá na ponta, porque se não fossem vocês, professores, que sociedade, que profissionais teríamos hoje? Todos nós passamos pelo professor e precisamos enaltecer esta categoria tão importante. E quero dizer que o trabalho de vocês às vezes é pesado lá na escola. Estou agora dizendo, vai acabar sim, Silvana Piroli, todas as folhinhas
Vai acabar, sim, as listas, porque eu estou contratando um sistema. Eu estou aqui apenas há 3 meses. E a primeira coisa que eu fiz com a secretária de RH foi estar encomendando um sistema de gestão para toda a rede. E isso vai acontecer, com certeza. E hoje quero dizer a vocês, num apoio imenso, com muita tristeza, me solidarizo à professora Thaís, que ontem, com bravura, ela, no seu fazer docente dentro da escola, foi apunhalada pelas costas. E isso nós não podemos permitir. Estive ontem no hospital e ela estava, assim, bastante abalada com toda a situação. Com certeza, mas graças a Deus, ela se livrou do perigo que aconteceu, está livre de outras coisas, mas precisamos cuidar muito dela e de todos os professores, principalmente os professores da escola João Desorze. A gestão, os professores, neste momento, estão na SMED com as equipes psicossocial para dar conta de uma situação extrema que ocorreu ontem na escola. Quero dizer a vocês, contem com a prefeitura, contem comigo, contem com a equipe do pedagógico, que muito trabalha o dia a dia para atender vocês. Quero sim. Colegas, por favor. Nós estamos... Por favor. Colegas. Nós... Sim, professora. Nós agradecemos... Colega professora, só um Sim. minutinho, secretária Marta. Só um minutinho, secretária Marta. Só um minutinho. Vamos suspender a sessão.
Retomando a sessão, a palavra continua com a professora Marta e o delegado Cavalheiro aqui me deu uma boa notícia. Às 13 horas, a professora Thaís está tendo alta do hospital, o que é uma notícia muito positiva para todos e para todas. Quero registrar a presença também aqui dos colegas da rede estadual, o CEPER está presente, via a professora Solange, outras professoras e professores, e a representação dos estudantes também da UMESC, da União Municipal de Estudantes de Caxias do Sul. Segue na sua manifestação, professora secretária de Educação, Marta Fattori. Eu quero colocar aqui e chamar um convite a todos os professores, os gestores das escolas, para que colocamos em prática o que está lá no regimento de cada escola, que é a disciplina na escola, a hierarquia, o poder que o professor tem dentro da escola. Vamos traçar isso juntos. Tenho recebido a comissão de diretores para que juntos possamos traçar linhas de ação para que a escola seja protegida e o professor possa fazer o seu trabalho de forma harmônica, amorosa, que é realmente o ambiente escolar. Então, eu quero dizer a vocês que vamos, sim, hoje nos reunir com o secretário de Segurança, secretário da Saúde, Prefeitura e demais, a FAS também, para que a gente possa construir ações que venham apoiar a todos os professores e toda a rede. Quero deixar aqui o meu abraço fraterno a todos, e eu estando à disposição de toda a rede. Eu sei que amanhã todos retornarão às suas escolas. E estava falando agora há pouco com o secretário Paulo, para que nós reforcemos a vigilância, reforcemos a parte da CIPAV, também para estar junto a vocês, professores, a vocês, gestores, para que a nós podemos ter um outro ambiente, porque isso é um sinalizador que isso não pode mais acontecer em nossas escolas. O meu muito obrigada. Obrigado, secretária. Quero justificar a ausência no grupo dos vereadores, acho que talvez o vereador Daniel Santos, alguém tinha convidado também o comandante do 12º BPM, da Brigada Militar, mas os colegas da Brigada, servidores públicos, estão envolvidos, enfim, com o féretro do policial que morreu ontem. Por isso que não estão aqui, mas conversei lá, estive lá no João das Hortas, conversei com o comandante, mas só para justificar a ausência. Com a anuência da mesa diretora, como estabelece o nosso regimento, nós abrimos espaço, então, para a manifestação do secretário da Segurança, delegado Paulo. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes, principalmente o magistério, professoras, professores, a quem nós nos solidarizamos em decorrência do que aconteceu ontem, nesse dia trágico, com a professora Thaís. Em saudando o presidente da mesa aqui, vereador Lucas, saudando o nosso prefeito municipal, Adilódio Domênico, saudando a nossa colega de secretariado, Marta, saudando o colega também de profissão, delegado Cavalheiro, e também aqui a presidente Sintserve, a nossa atuante, muito batalhadora em prol dos professores, como em todo o setor público municipal, a Silvana Piroli. Em primeiro momento, também fazer um voto de pesar ao colega brigadiano Lucas, que hoje tombou em decorrência de um fato lastimável, e já dizíamos, ontem, infelizmente, tivemos esses acontecimentos muito trágicos para nós no município de Caxias do Sul. Colega a quem eu conheço também, esse colega brigadiano, em prol da segurança pública do município de Caxias do Sul. E dizer também aos senhores aqui, professores, principalmente o nosso público aqui, essa saudação
em decorrência do acontecido hoje, mas demonstrar também que os órgãos de segurança do município estão muito bem integrados e, logo após o fato, que nós não queríamos certamente que tivesse acontecido, os adolescentes aí cometeram esse delito grave aí, automaticamente já estávamos recolhida, e a sensibilidade tanto do Ministério Público, tanto do Poder Judiciário, que agora, com a fala do cavalheiro aqui, tivemos essa posição que serão recolhidos à face. Dizer para os senhores assim que a determinação do prefeito Adiló, e nós temos feito isso constantemente com a Guarda Municipal, temos duas equipes, onde é feito diariamente o Centro de Ações Preventivas, e dizer para os senhores que estão aqui, as senhoras, as 82 escolas públicas municipais, sabem disso. Nós passamos nas escolas, fizemos a conversação, são mais de 400 desde o início do ano, em frequências que nós estamos em todas as escolas públicas municipais e, quanto necessário, também nas estaduais e também das escolas públicas. Então, tem sido feito esse trabalho, os senhores são testemunhas disso, onde a guarda vai lá, faz o acompanhamento, se tem algum problema, chama o Conselho Tutelar, tem que fazer um registro de ocorrência ser feito. É um trabalho diuturno com duas equipes, e, inclusive, escolas onde existe, às vezes, maiores problemas, essa situação é feita na entrada e das saídas dos turnos, conjuntamente com a fiscalização de trânsito. Esse trabalho vai continuar sendo feito, vai ser cada vez mais intensificado, com o objetivo de dar segurança aos senhores professores, e não só aos professores, aos alunos no contexto como um todo. Certamente, esses adolescentes cometeram esse trágico crime aí, crime não diria, seria um ato infracional, como disciplina a legislação, o ECA, e essas pessoas são adolescentes que certamente também devem ser tratados, porque eles estão fora do contexto, devem ser penalizados com rigor da lei, mas devem ser tratados para voltar ao convívio escolar ou outra maneira que seja mais necessária. Isso certamente nós... Obrigado, presidente. Então, esse é o nosso objetivo, vamos continuar fazendo esse trabalho intensamente. Já marquei lá no início da gestão agora atual do prefeito Adiló, já fiz reunião com a Marta, com a Guarda Municipal, onde temos aqui a Milene, a Guarda Municipal Milene, que é quem coordena esses servidores, guardas municipais, que faz esse trabalho. O atendimento também com o CIPAV, o senhor sabe, não é o melhor, talvez, mas tem esse acompanhamento e feito nas escolas também, onde temos maiores problemas, com o objetivo também de cada vez mais, com os servidores, professores municipais e o grupo escolar, e as escolas também, os docentes lá, ter esse conhecimento que nós estamos acompanhando. Vamos continuar, como já me referi anteriormente, fazendo esse trabalho. Estamos à disposição dos senhores para qualquer diálogo seja possível, que nós construirmos ainda melhor, e nada melhor do que os próprios professores, a secretária Marta, a gente conversar. Isso tem sido feito diuturnamente, com a Milene fazendo essa interlocução nas escolas, e estamos às ordens sempre, de portas abertas na Secretaria de Segurança, com o objetivo cada vez mais de dar segurança aos senhores professores e também aos alunos que lá frequentam. Estou à disposição sempre, se quiser a posteriori fazer uma pergunta, vou ficar aqui também, estarei à disposição para nós tentarmos construir, a nível de município, o melhor possível para esse bom atendimento dos senhores professores e senhoras aqui presentes e também dos nossos alunos. Obrigado. Obrigado, secretário Paulo. E agora, com a palavra, o nosso prefeito municipal, Adiló de Domênico.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Minha saudação ao presidente desse Poder Legislativo, o vereador Lucas Carenhato. Saúdo o nosso delegado regional, Cavalheiro. Obrigado pela presença. Nossa secretária Marta, secretário delegado Paulo, presidente do Sindicerv, Silvana Piroli. Quero também registrar aqui que ontem o Coronel Vargas foi a primeira pessoa que havia confirmado a vinda e depois, em função do lamentável fato, ele não pode estar presente. Quero saudar a todos os vereadores, mas de forma muito afetiva a comunidade escolar. Quem está de luto hoje é toda a comunidade. Caxias, a comunidade caxiense levou essas facadas, não foi apenas a professora Thaís. Nós somos uma comunidade acolhedora. Aqui chegam imigrantes em busca de oportunidades, são todos recebidos muito bem. Nós não merecíamos passar por isso. Isso se transformou numa manchete nacional, mas não condiz com o DNA e com o espírito coletivo desta sociedade. Como prefeito, eu lamento muito. Lamento os dois fatos também do soldado Lucas, que, se não me engano, ele esteve lá, inclusive, em atendimento na escola. Lá. Foi uma da penúltima tarefa dele. Então, ontem nós sofremos um baque muito grande. E eu, hoje de manhã, ouvi a entrevista da presidente Silvana Piroli na Rádio Viva. Eu quero dizer que eu endosso as suas palavras. Lhe cumprimento, muito clara, muito lúcida. Eu lamento que um veículo de imprensa tenha tirado uma frase apenas da secretária Marta, não é da tradição da imprensa de Caxias, deve ter sido um descuido, e isso criou uma animosidade nas redes sociais. Isso não é bom, não é bom. Nós, desde que assumimos, perseguimos a questão da segurança em Caxias do Sul, criando a melhor central de monitoramento do Estado, aonde não é pelo equipamento, é por lá estarem todas as forças de segurança integradas, coisa que é muito difícil tu ter um espaço que dê essas condições, e Caxias, todas as forças de segurança hoje trabalham integradas no CIOP. Ontem o Socorro, a escola, foi uma demonstração disso. Agora, não dá para tapar o sol com a peneira. Ou nós fazemos coro agora e aproveitamos esse triste episódio para sensibilizar o Congresso Nacional a alterar urgentemente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Urgentemente. Não dá para tratar menores infratores iguais a alunos. Darê. Não dá. Só um minutinho. Vamos garantir a palavra do orador, do prefeito Adiló. Da minha parte, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar forte para ajudar sempre mais. A gente já fez bastante na segurança e nós vamos fazer muito mais. Inclusive, eu fui educado de uma forma lá no interior que, quando alguma pessoa fala, a gente escuta e dá oportunidade para todo mundo. E eu conversei agora com o presidente Lucas, que a gente vai organizar uma comissão, Silvana, que representa os professores, nós vamos debater, vamos trabalhar, vamos construir soluções junto, podem contar comigo. Jamais vocês vão imaginar que o prefeito vai ficar chateado por uma ou outra observação, porque eu entendo o momento de comoção, o momento de sofrimento e de tristeza, como você se sente. Eu me coloco no lugar de vocês. Mas eu quero dizer que não adianta nós, deste episódio, achar que a prefeitura sozinha vai resolver o problema se nós não enfrentarmos o problema na origem, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje as autoridades não podem nem dizer que prenderam um sujeito desse, tem que dizer que aprendeu. Então eu quero...
Por favor, gente. Por favor. Nós queremos ajudar e nós vamos ajudar. Nós estamos chamando mais guarda esse ano. Nós vamos colocar, delegado Paulo, se precisar, mais patrulha. Tem câmera de monitoramento, tem alarme nas escolas. Estamos aderindo a uma plataforma nacional que permite que a escola contrate até 80 mil em cada atividade sem licitação para fazer pequenos reparos nas escolas. A gente já concedeu a 4ª parcela 2 anos a fio, nós vamos continuar mantendo essa prática e a gente vai ajudar muito, sim, pode ter certeza. Nós não vamos simplesmente daqui 1 semana, 2 semanas, esquecer esta comoção e esse momento. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar junto essa questão. Agora, o que é importante, que nós precisamos devolver a autoridade e o respeito aos professores. Não é possível o que está acontecendo hoje. Não é possível. E eu me somo a vocês como professor. Nós vamos conversar com o Ministério Público, com o Judiciário, com quem tiver que conversar. Não é possível que se continue a educação desse sistema onde o professor não pode dar uma nota justa, onde ele não pode... aonde simplesmente tem que passar o aluno de ano para lá no final ainda ganhar uma gratificação financeira, aonde esse aluno não se interessa em aprender e acaba contaminando o ambiente escolar. Então vocês contem comigo, eu não vim aqui falar por falar, eu vim aqui dizer estou junto com vocês. Nós vamos enfrentar isso. Agora temos que despir questões políticas. Nós temos que enfrentar a questão no cerne, aonde ela está. Não é possível que a pessoa possa votar aos 16 anos e não pode ser responsabilizado pelas suas infrações, pelos seus crimes. Não é possível que esses adolescentes continuem desrespeitando, enfrentando o professor em sala de aula e o professor e o colégio possam fazer muito pouco na defesa desse professor. Na defesa desse professor. Então, conte conosco, nós vamos estar junto com vocês. Eu lamento que tenha acontecido isso, mas é deste triste episódio que a gente tem que fazer coro a nível de país, a nível de momento, refletir a educação, porque nós estamos decaindo muito. E a educação, as famílias têm que ser responsáveis, os professores têm que instruir, formar, né? E é isso que está faltando hoje. Então, que se dê autoridade para o professor. Se o pai e a mãe não sabem dar limite para os filhos, que o professor, pelo menos, possa, em sala de aula, ter esse respeito e impor os limites para o bem andamento da aula. Então, vamos trabalhar em cima disso. Silvana, pode contar conosco. Nós vamos nos ajudar. A gente viu a demonstração de todas as forças de segurança ontem prestando rapidamente apoio à escola. Eu estive lá na abertura do ano letivo, foi uma das escolas que nós escolhemos para visitar. Eu vi o amor, o acolhimento, a forma carinhosa que os professores receberam essas crianças. Não merecia a professora Thaís ser atacada covardemente pelas costas. Covardemente, isso é uma barbárie, isso aí tem que tocar o coração e a consciência do nosso Congresso Nacional é urgente. Isso não é para amanhã, não é para depois. É em cima desse episódio numa cidade que tem uma rede de educação das melhores do país, aonde nós acolhemos a todos os alunos. Do ano passado para cá aumentou em praticamente 3.000 alunos. Então, a gente faz de tudo para acolher a todos. Nós não merecíamos passar por isso. E é em cima disso que nós temos que nos rebelar, com disciplina, com ordem, com respeito, mas reivindicar que seja alterada a legislação, que se devolva a autoridade aos professores. Que se devolva a autoridade aos professores. Presidente, uma questão de ordem. E que a sala de aula realmente seja um ambiente de harmonia e de aprendizado. Muito obrigado. Obrigado, prefeito.
Pois não, vereador. Presidente, com base no artigo 209, todas as autoridades foram aqui convidadas para apresentar saídas. E todos apresentaram saídas. E o prefeito Odiló transferiu a competência para o Congresso Nacional. Ele é o prefeito da cidade. Nós vamos... Nós temos ainda artigo, vereador? 209. Nós ainda temos 12 minutos e todos aqui aguardamos uma resposta efetiva do prefeito Odiló. Sim. Feito. Obrigado, vereador. O prefeito utilizou o tempo da forma como ele achava conveniente, como todas as outras autoridades. Ok? Nós vamos... as questões regimentais nos fazem entrar agora no grande expediente. Então, nós vamos suspender a sessão. A presidente Sindiserve tem um encaminhamento para os servidores, só que nós vamos suspender, a Silvana vai fazer os encaminhamentos.